Muito bem. Reavivando o significado do túmulo vazio. Esse é o título dessa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite. Reavivando o significado do túmulo vazio. Qual é o significado da ressurreição para você? Às vezes eu me pego me questionando algumas coisas. Com o tempo, isso diminui, mas não vai embora. De vez em quando me pergunto sobre algumas afirmações que a Bíblia faz e que tipo de interpretação eu tenho dado. E não apenas do ponto de vista teológico ou se eu estou lendo corretamente o texto, mas o quanto aquilo de fato funciona para mim, o quanto aquilo de fato faz sentido, o quanto aquela verdade, aquela afirmação, de alguma forma entrou na minha mente e desceu para o meu coração, entrou na corrente sanguínea da minha percepção espiritual de tal maneira que mudou a minha forma de agir, que mudou uma prática, que de alguma forma me encorajou, me conduziu, me condicionou a novos hábitos na minha vida. Então essa é a questão. O que você, como você trata, o que você considera quando você ouve falar num domingo como esse que Cristo ressuscitou, como isso afeta a tua vida, como isso modela o teu pensamento, como isso modela o teu comportamento, como isso de alguma forma afeta a sua agenda, as suas motivações de vida. Qual é o significado do túmulo vazio para você? Queria, em nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração, minha esperança, encorajar você e que o Espírito Santo de Deus possa promover em todos nós um crescimento, um passo a mais, um passo de fé na direção do túmulo vazio. Eu creio que as narrativas que nós temos nos evangelhos, que descrevem os apóstolos, que descrevem as mulheres, especialmente as mulheres, como lemos hoje pela manhã, indo em direção ao túmulo, é uma metáfora da nossa caminhada muito apropriada. Quanto mais distante do túmulo, mais descrentes nós somos do significado da ressurreição, do significado da ressurreição, do túmulo vazio. De alguma forma, eu acho que a nossa caminhada cristã é uma caminhada rumo ao túmulo vazio, rumo à descoberta de que Cristo ressuscitou e de que isso vai mudar toda a nossa história. É uma caminhada rumo à fé, é uma caminhada rumo a uma experiência de apropriação, de uma disposição de segurança e coragem, de uma visão renovada da vida. E, de certa forma, eu diria que todos nós estamos nessa caminhada rumo ao túmulo vazio. Nós estamos, de alguma forma, ouvindo os apelos da palavra do Senhor, do Espírito de Deus, numa canção, no depoimento de alguém, num testemunho, numa oração que a gente faz. Mais ou menos o que o anjo disse para as mulheres: vem e vê o túmulo vazio. Vem e vê o túmulo vazio. Eu acho que a vida cristã é essa caminhada em direção à percepção desse túmulo vazio e das implicações para a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que isso é central na vida cristã, na fé cristã, na pregação. Olha o que ele diz, eu convido você a ler junto comigo, que você vai dar uma despertada aí, ok? Vamos lá, vamos ler juntos? Se ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Que expressão dura, que expressão firme. Ele está dizendo que se Cristo não ressuscitou, a pregação da igreja, a pregação do apóstolo, a pregação do evangelho, a leitura das escrituras, ela é inútil. E ela está dizendo que a sua expressão e a minha expressão de fé, elas são inúteis. As nossas expressões de confiança e fé são inúteis, não faz sentido. Então, na palavra do apóstolo Paulo, a ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento, é o centro da pregação. A gente ouve falar muito da morte de Cristo da cruz do Calvário. E é claro, só pode ressuscitar quem morreu. Amém? Né? Tem algumas pessoas que parecem até que elas estão mortas, embora sejam vivas. Né? E talvez todos nós, em algum momento, estejamos vivendo assim. Né? Pessoas que a gente diz assim, nossa, parece que está morto, né? Acorda, desperta. Né? Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de Cristo morrer na cruz pelos nossos pecados. Quando Ele morre na cruz e Ele não tem pecados, por que Ele morre? Porque Ele levou sobre si a minha dívida, a sua dívida, a nossa culpa. Ele morreu de verdade. Mas Ele só morreu de verdade, não tendo pecado, porque Ele tomou sobre si a nossa dívida. Paulo diz que a nossa dívida foi rasgada, como se houvesse uma dívida. Né? E estava sendo requerida. Nós estávamos condenados nos nossos pecados, mas Cristo levou sobre si. E ao levar sobre si o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todos nós, Ele morreu, mas não ficou morto e ressuscitou. E a sua ressurreição muda toda a perspectiva da vida dos apóstolos e faz com que essa pregação se torne um anúncio poderoso e extraordinário que nos alcançou a nós aqui hoje.
Então, a ressurreição de Cristo é uma espécie de penhor, de selo de garantia de tudo que ele fez na cruz do Calvário, de tudo que ele fez enquanto estava vivo para nós. E Paulo então diz, sem a cruz e a morte e a ressurreição, a nossa pregação não faz nenhum sentido. De fato, na continuidade desse texto, ele diz que se a nossa relação com o Senhor Jesus se resume a essa vida, a uma perspectiva apenas temporal, presente, nós somos de todos os homens os mais miseráveis. É melhor não crer em nada e tocar a vida não crendo em nada, do que crendo, afirmando crer em alguma coisa que não é verdade. Que não é verdade. Então ele diz, não, Cristo ressuscitou. Em Romanos capítulo 1, versos de 1 a 4, ele se apresenta como apóstolo de Deus segundo a vontade do Senhor. Ele diz que ele foi comissionado segundo a vontade de Deus. Ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. E então ele fala, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder. Por meio de quê? Pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Duas coisas importantes sobre a ressurreição de Jesus que a Bíblia afirma, além de muitas outras. Eu quero iniciar dizendo duas. A primeira é de que a sua ressurreição legitima o fato dele ser o Filho de Deus. É a sua ressurreição que consolida no coração da igreja, dos que ouviram, dos que testemunharam os seus milagres, dos que testemunharam a sua morte. É a sua ressurreição que consolida essa experiência da fé. E Paulo, então, escreve a Romanos e vai dizer o seguinte, ele é filho de Deus, sim. Como, Paulo? Prova isso, que ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo foi anunciada pelos profetas e por ele próprio. De algum modo, os discípulos não compreenderam isso. Mas a Bíblia diz que depois da ressurreição, de ter estado com Jesus, eles começaram a compreender um monte de coisas que eles não tinham compreendido ainda, porque durante o ministério de Jesus, alguma daquelas falas, alguma daquelas instruções não fizeram muito sentido. Mas com a ressurreição tudo ganha sentido. Com a ressurreição há uma consolidação da percepção espiritual. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. Mas também, Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 e 21, vai dizer uma segunda coisa sobre o significado da ressurreição de Cristo. Eu convido você a ler junto comigo mais uma vez. Vamos ler? Leia comigo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Pois da mesma forma, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Sim, em primeiro lugar, a ressurreição significa, como um selo de garantia, Jesus é confiável, Ele é o Filho de Deus. Dê crédito a Ele. É a ressurreição de Jesus, que é o argumento principal do apóstolo Paulo da sua pregação. Mas, em segundo lugar, Paulo entendeu que a ressurreição significava que uma porta foi aberta para que todos nós pudéssemos ter a convicção pessoal. Qual é? Eu um dia também vou ressuscitar. Eu vou passar pela experiência da morte física, mas a morte física não tem mais a palavra final sobre a minha vida. A minha vida, enquanto existência plena, não termina na morte. Há uma vida eterna, e a palavra eterna não é apenas na Bíblia, na perspectiva de continuidade de um tempo que não termina nunca. É uma palavra que descreve qualidade. É como se em outras palavras estivesse dizendo vida plena, vida com qualidade, vida abundante, vida adequada, vida de verdade. Então, Paulo diz que esse fato, o fato de Cristo ressuscitar, faz dele as primícias, ou seja, os primeiros, ou o primeiro. Ele é o primeiro protótipo, o primeiro modelo de ser humano após a morte, ressuscitado pelo poder de Deus. E isso vai fundamentar a pregação, o ensino do apóstolo e da igreja. Eles vão dizer uns para os outros o tempo todo. Quando você for ao cemitério a próxima vez, quando você for ao velório a próxima vez, não entre em desespero.
derrame sim a sua lágrima, lamente sim talvez a partida daquela pessoa querida e amada, mas não entre em desespero. Por quê? Porque aquela morte, aquele quadro, aquele velório, aquela urna, não tem a palavra final sobre a vida dela. Há vida para além dessa vida. Amém? Essa realidade que eu e você vivemos não é toda a realidade. Há uma realidade que é invisível e espiritual. E há uma realidade histórica para além dessa realidade histórica que nós estamos vivendo. Paulo está dizendo que tem vida depois da morte. Mas como, Paulo? Cristo ressuscitou o exemplo disso. Quer dizer que eu vou morrer e um dia eu vou ressurgir de novo com um novo corpo? É exatamente isso. Mas com base em quê? Com base em Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou pelo poder de Deus sobre ele. E agora todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. E essa promessa diz respeito a todos nós. É um convite que o Evangelho faz para a gente, para que a gente se volte para Deus pela fé, para que a gente reconheça o amor de Deus e a bondade de Deus revelada no seu Filho Jesus Cristo. É para que a gente reconheça que Ele veio, morreu, levou sobre si o pecado de todos nós, para que uma nova vida fosse possível, um novo jeito de viver, uma nova forma de ser humano, de ser homem, de ser mulher, de ser sociedade, de ser mundo. E ele diz, essa é a obra do Espírito Santo de Deus, de resgate da ideia original de Deus, que foi de alguma forma comprometida, como lá no paraíso o homem pecou. E essa é a obra de Deus. E essa obra foi consumada como um protótipo, um primeiro exemplo, uma amostra de evidência na ressurreição de Jesus. E Paulo vai dizer, por causa da ressurreição de Jesus, ele que foi o primeiro, as cenas dos melhores capítulos por vir, nós também, em Cristo, seremos vivificados. Essa é a afirmação central do Evangelho. Mas nem todo mundo concebe assim, nem todo mundo crê assim. Na verdade, o assunto da ressurreição tem sido questionado por muita gente. E muitas teorias, muitos argumentos foram levantados por algumas pessoas ao longo da história, colocando uma interrogação de desconfiança nessa afirmação. Olha aqui para mim, você já se perguntou isso algum dia? Não sei como vocês lidam com algumas coisas que há na Bíblia. Eu tenho dificuldade, a minha cabeça racional, às vezes, tem dificuldade. E a experiência da fé tem sido uma experiência, muitas vezes na minha vida, de uma decisão, muito mais do que fruto de uma compreensão lógica e racional. Há coisas que eu não compreendo nas Escrituras Sagradas, por isso que eu tenho que ler ela todo dia e me perguntar o que o Senhor quer dizer. Por isso que eu aprendi, alguém me ensinou, e é verdade, a gente precisa orar, o Espírito do Senhor me dá sabedoria para ler a Tua palavra e possa compreender. Mas tem coisas fantásticas aqui. Você consegue imaginar um sujeito gago, mais ou menos gago, alguma coisa assim, com uma dificuldade de se expressar, de falar, diante de uma autoridade poderosa, a autoridade mais poderosa do mundo de então, e dizendo para ela, eu vim aqui no nome de Deus e você tem que deixar o povo dele ir. Faraó acostumado com autoridade, olha para o cara, né? Moisés falando daquele jeito, porque a Bíblia diz que ele tinha dificuldade de falar. Não é nada errado, ninguém é menos porque tem dificuldade de falar, ninguém é menos porque gagueja ao falar. Mas eu estou mostrando para você o que é de fato. Né? Deus escolhe ele. E Moisés disse para Deus, eu não quero ir. Não é? E Deus diz, você vai. E aí ele diz, eu sou pesado de língua, eu sou atrapalhado, eu não sei me comunicar. Ele é meio resistente para ir. E aí Deus diz, então por causa disso, vai Arão, como porta-voz seu. É Arão que chega diante do faraó. Posso imaginar que Arão era mais eloquente, posso imaginar que Arão, do ponto de vista estético, da aparência, impressionava mais do que Moisés. Mas é Moisés quem Deus escolhe. Arão vai como auxiliar dele, é o porta-voz, é o que dá entrevista, é o que fala à imprensa. Tá certo? Moisés fica só nas redes sociais. Já estou brincando. Não é? Mas é algo extraordinário. E aí agora você ouve falar que esse homem está lá no Egito, enfrentando aquela potência,
e dizendo, deixa o povo de Deus ir. Até que então vem a Páscoa. Dia em que o cordeiro é sacrificado, a 10ª praga, o farol se dobra e o povo é liberado para ir. É extraordinária essa história. E aí, diante do mar, o que Moisés faz? Estende o cajado e o mar se abre. É incrível isso. Está lá na palavra do Senhor. O mar se abriu. É algo extraordinário. E eles passam em seco. Aí vem Faraó atrás, que mudou de ideia, está arrependido, com um exército enorme. Não é assim que a Bíblia diz? E aí Deus fecha o mar e ele sucumbe no mar. É uma história cheia de ações extraordinárias de Deus. E há muitas outras que vão se repetindo ao longo das Escrituras. Situações curiosas que Deus vai usando. Deus usa um menino para derrubar os gigantes, que durante 40 dias confronta, debocha e escarnece o exército de Saul. Saul é rei de Israel porque Deus o ungiu para ser rei de Israel, mas o seu coração se desviou, mas Saul está lutando contra os filisteus, e aí este gigante, esse homem alto, aparece lá e confronta Saul e o seu exército, e não tem ninguém valente para enfrentá-lo. Quem aparece? Davi, o mais novo, ruivo de Jessé, né? E chega lá contando história. Não, porque eu já botei um leão para correr, botei um urso para correr. E aí isso não é bem assim, hein? Esse aí é um gigante. Aí, esse menino é criado para ser guerreiro desde cedo. E aí lá vai o menino. Não é isso? E o que ele tem nas mãos? Uma R15, não é isso? 3 pedras. 3 pedras. Com quantas pedras? 5 pedras, perdão, né? Com quantas pedras ele derruba os gigantes? Depois de acertar errar as 4, não é isso? Errou 4 vezes, agora é a minha última. Ele faz a mamandinga lá, não é isso? Não. Não. É na primeira. Isso é extraordinário. Se alguém me conta, eu não acredito. Só acredito porque está na Bíblia. Tá certo? Ele pega a primeira pedra e dá uma pedrada no gigante. Você sabe que o gigante não morreu da pedrada. Você sabe disso? Ele morreu porque depois vai lá, ele pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Mas olha, tantas histórias extraordinárias. Gideão, os profetas, Daniel na cova dos leões. O sujeito é fiel ao Senhor, é jogado na cova dos leões. O que acontece com os leões? Boca fechada a noite inteira. E aí o rei chega no dia seguinte e pergunta, Daniel, você está aí? Você está aí? Estou bem, estou vivo. E aí o rei pega os que conspiraram contra Daniel e joga na cova do leão, não é? Em substituição, percebe a conspiração. O que o leão faz com eles? Janta todos eles, né? Ou almoça, não sei que hora que era, né? Faz o desejo, passa a noite toda olhando para Daniel e não tocam nele. Mas quando jogam os camaradas lá, histórias extraordinárias. Ressurreição é uma delas. Uma história extraordinária. E há muita gente que questionou isso ao longo do tempo. Então, algumas ideias. A mais antiga foi de que, na verdade, Jesus não ressuscitou, mas os discípulos roubaram o corpo dele. Você conhece essa história? As próprias autoridades judaicas, segundo a Bíblia, levantaram essa questão. Não, ele não ressuscitou. Então, por que os discípulos estão dizendo que ele ressuscitou? É uma mentira. Eles foram lá de madrugada e eles roubaram o corpo de Jesus. E ao roubar o corpo de Jesus, agora estão anunciando essa mentira. Primeira afirmação contrária à ressurreição foi essa, né? Não faz muito sentido isso para você, faz? Não faz sentido aqueles homens mentirem, não faz sentido algum. Não sei como eles tiveram essa cara e essa coragem de dizer isso, de divulgar essa informação. Está em escritos, inclusive, paralelos fora das Escrituras. Há um documento antigo judaico que faz referência a isso. Eles roubaram o corpo de Jesus. Olha aqui para mim. Um teólogo fez um contraponto a esse raciocínio muito simples. Ele disse assim, imagine você no lugar dos discípulos. Você está seguindo uma pessoa que se diz Messias, um Cristo.
Ele é enviado de Deus. Ele anuncia isso para você o tempo todo. E você está impressionado, porque ele fez coisas impressionantes para você. Mas um dia ele morreu. Ele morreu e foi sepultado. Você, faz sentido isso? Você então, para não passar vergonha, tá certo? Porque você acreditou que ele era o Messias, o Cristo, brigou com a família, brigou com os amigos, brigou lá no local de trabalho, ele é o Cristo, ele é o Messias, todo mundo ria de você, mas você enfrentou todo mundo. Mas agora você está com a cara grande, porque ele morreu. E agora está todo mundo rindo de você. Pergunta, cadê seu Messias? Aí você, para não ficar ruim, vai de noite lá, pega o corpo dele e esconde, sei lá onde, e começa a dizer, o meu Messias ressuscitou, o meu Messias ressuscitou. Você faria isso? Eu acho que não. Eu acho que eu e você iríamos em busca de um outro Messias, é mais fácil, menos arriscado. Tinham vários antes de Jesus. Tinham vários antes de Jesus. Jesus não foi o primeiro. Você lembra do conselho de Gamaliel? Não é? Vamos deixar esse pessoal aí pregando, anunciando. Se isso aí não for nada, vai passar. Mas vai que é de Deus. Muitos outros galileus, ou muitos outros messias, melhor dizendo, se anunciaram como tais e pereceram. É mais um. Só que não era mais um. Agora, mais complicado ainda seria quando a gente olha para a biografia final desses homens. Por exemplo, Mateus morreu pela espada. Pedro, famoso Pedro, crucificado de cabeça para baixo. E pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque não se julgava digno de morrer igual a Jesus. André também foi crucificado. Tiago, filho de Alfeu, também foi crucificado. Filipe, segundo a tradição, também foi crucificado. Simão, segundo a tradição, também foi sacrificado. Tadeu, a flechadas, perdão. Tiago, meu irmão de Jesus, apedrejado. Tomé foi transpassado por uma lança. Segundo a tradição, Bartolomeu foi crucificado. E o Tiago, filho de Zebedeu, morto pela espada. Sem falar de muitos outros ao longo da história da igreja que morreram, por exemplo, como Estevão apedrejado. Então, olha aqui, faz sentido alguém morrer por uma mentira? Para sustentar, é melhor passar vergonha, não? É melhor dizer, não, ele realmente não morreu, ele não era o Messias, não, estava enganado. Do que roubar o corpo e dizer que ele era o Messias, não faz sentido isso. Mas essa não é toda a teoria, há outras, não é? Há muitas outras. Há outra que anuncia que ele não morreu de verdade. O que houve foi um desmaio, ou algo parecido. Algum processo biológico de pseudo-falecimento. É mais ou menos como aqueles casos que a gente vê de vez em quando em programas especiais. O sujeito que morre, dá uma parada cardíaca, não tem coisa assim, gente? Morreu lá. E aí depois ele volta à vida. O que você viu? Eu vi uma luz me chamando. Mas aí eu ouvi uma voz que diz, não é a tua hora, volta, chamei errado. Não é? Mas eu estava no alto e olhei e vi lá o médico, vi todo mundo. Tem umas coisas assim interessantes, né? Uma espécie de experiência intrasensorial. A gente até ri, mas eu creio nessas possibilidades. Não sei se é possível, né? Mas quero dar crédito a quem conta como uma possibilidade. Mas nós não estamos falando disso, estamos falando de alguém que foi transpassado por uma lança, porque o Império Romano queria ter certeza de que ele estava morto. Olha, ele foi açoitado como ninguém, foi ferido como ninguém. Na verdade, Pilatos, tentando liberá-lo, mandou dar uma surra em Jesus, traz ele todo ferido. E se vocês viram a Paixão de Cristo do Mel Gibson, não preciso explicar. E aí pega esse sujeito, diz, vou liberar ele. O povo, não, crucifica. Aí tá bom, vai lá para a cruz, fica lá. De manhã até as 3 da tarde, quando ele expira e morre, o sujeito vai lá e confirma com uma lança furando, sai sangue e água, perfura o seu pulmão, provavelmente. Está todo mundo lá olhando aquilo. Agora você consegue imaginar que ele, de repente, acordou no domingo de manhã, ou no sábado. Não é? E ele sai de lá, daquele jeito, e diz, olha, estou bem. Eu não morri, não. É ridículo até imaginar isso. É ridículo. A teoria de que ele não ressuscitou em carne e osso, mas era uma aparição espiritual.
não foi ressurreição. Foi uma manifestação espiritual, divina, como os anjos, como todas as outras. Essa Tomé, a gente precisa agradecer a ele. Porque Tomé representa nos evangelhos aquele homem cético, de mente científica, que crê em Deus, mas ao mesmo tempo não crê muito nas intervenções de Deus na história. Ele tem um coração meio dividido. Ele crê que Deus existe, ele crê que Deus se manifesta, ele crê no mundo espiritual, mas ele tem dificuldade de fazer a curva no seu conjunto de crenças para crer na ressurreição. Então, quando os seus amigos dizem, olha, vimos Jesus Cristo ressuscitado, o que Tomé diz? Vocês viram foi o Espírito de Jesus, vocês viram outra coisa. Porque eu só creio se eu fizer o quê? Se eu tocar. Ele é o científico, eu tenho que tocar, tenho que sentir, eu tenho que ter experiência, eu tenho que botar a mão. E aí Jesus aparece para ele, não é? Seus discípulos, Tomé, e ele cai prostrado. Deus meu Deus. E Jesus diz, toca aqui, Tomé, toca aqui, vem ver. Você não queria tocar para ver? Vem ver. E aí Tomé tem uma experiência de conversão. É Tomé quem deixa para nós o testemunho. Cristo ressuscitou, eu toquei nele. Paulo vai explicar que ele apareceu para ele também no caminho a Damasco e que ele teve uma revelação do Senhor. Queridos, há tantas histórias sobre a ressurreição, tanta tentativa de desacreditar, mas ela continua se sustentando ao longo da história. Há coisas tão interessantes, inclusive, do ponto de vista bíblico, por exemplo, se acredita que, de um modo geral, não que seja isso a rigor, mas de um modo geral, o próprio depoimento das mulheres não são depoimentos muito confiáveis, mas a Bíblia diz que elas são as primeiras a darem depoimento da ressurreição. Há outros aspectos interessantes, segundo a análise de alguns, há entre os relatos da ressurreição de Jesus, narrado conforme lemos nos evangelhos, algumas diferenças. Nenhuma mulher, as mulheres veem um anjo, nas outras Maria Madalena encontra Jesus, no outro não encontra. Há pequenas diferenças. O que isso comunica para a gente? De que não houve como combinar esse relato. Quando há mentira, a gente combina. Não é isso? Se a gente vai pegar uma mentira, vamos combinar, né? Para parecer que ela seja bem convincente. Então eu conto de um jeito, você conta do mesmo jeito, para que a gente tente evitar o que? As contradições. A Bíblia não tem preocupações de dar contradições, porque em nenhum aspecto não há nenhuma contradição. Qual é o aspecto? Todos eles vão dizer o seguinte, nós vimos Jesus ressuscitado, verdadeiramente ele ressuscitou. Mas em partes, a maior ameaça à crença na ressurreição de Jesus Cristo não vem de fora, mas eu acho que está dentro dos nossos corações e no nosso jeito de viver. Não vem de fora, mas se acha, né? Não se acha, mas se acha dentro dos nossos corações. E aí eu queria te fazer essa pergunta. Como o fato da ressurreição afeta a sua vida? Eu volto à pergunta inicial. Porque eu acredito que ainda o maior desafio da pregação do Evangelho não está em lidar com quem descrê nele, mas está em nossa falta, às vezes, de convicção ilustrada com a nossa própria história de vida. Nós somos mais ou menos como aquelas mulheres que vão à sepultura domingo de manhã, conforme lemos hoje cedo, narrado em Lucas. Elas estão indo para a sepultura para embalsamar o corpo de Jesus no domingo pela manhã. Elas não foram cedo porque acharam que Jesus tinha ressuscitado e elas estavam com aquela expectativa, vamos lá que Jesus ressuscitou e vamos lá recebê-lo e vamos ver o que aconteceu. É domingo, o terceiro dia ele disse que viria. Não é isso que move o coração delas. O que move é um sentimento de gratidão, o que move é um sentimento de devoção dela e dos apóstolos, o que move é o desejo de dar a Jesus como morto um tratamento honroso, à altura do seu estado, da pessoa que ele era para elas. Mas elas estão conversando no meio do caminho. Quem vai remover a pedra? Quando Jesus aparece para os discípulos a caminho de Emaús, vai ao lado de 2 discípulos, eles estão conversando sobre tudo que aconteceu, é domingo pela manhã da ressurreição, e eles estão trocando conversa sobre como eles estão frustrados, porque Jesus Cristo morreu na cruz, e eles pensavam que ele seria o redentor político da nação de Israel,
E aí o próprio Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles e pergunta: por que vocês estão conversando aí triste? E eles questionam Jesus, dizem: você é o único que não está por fora das notícias, dos últimos acontecimentos. Essa expressão é interessante, dos últimos acontecimentos. Quais eram os últimos acontecimentos? Quais eram os últimos acontecimentos, irmãos? A ressurreição. Mas eles falam da sexta-feira como os últimos acontecimentos. Eles dizem para Jesus: você não sabe dos últimos acontecimentos? Que últimos? Não, que sexta-feira, é domingo da ressurreição. Mas eles estão falando da sexta-feira. Uma caminhada entristecida, sem perspectiva, sem horizontes, desvencilhada da comunidade. Eles estão indo embora para Emaús, seja lá Emaús, onde for. Não é? Simbolicamente falando, é uma redirecionada na vida. Essa é a questão que eu trago para você nessa noite, e trago com um apelo encorajador. O quanto da minha vida depõe a favor da minha convicção de que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu creio nele, eu creio que ele ressuscitou. Quando eu oro, eu creio nisso. Quando eu enfrento os desafios, eu creio nisso. Sei lá, eu acho que às vezes nós somos muito mais como aquelas mulheres. A gente ama o Senhor. A gente quer honrar o Senhor, honrá-lo no culto, honrá-lo cantando, honrá-lo com dízimos e ofertas, honrá-lo vivendo até uma vida do ponto de vista ético, mas ainda nós nos perguntamos, quem vai remover a pedra? Quem que vai dar assistência para a gente? Quem é o homem, quem é a mulher que vai resolver o nosso problema, né? Quem é a pessoa? Não que Deus não vá usar o homem, a mulher, as pessoas, a ciência, o conhecimento científico, mas a gente às vezes faz a gente revela esse olhar, não é? A gente faz essa pergunta, olhando para a vida, nessa perspectiva de que, de alguma forma, Deus fez algo maravilhoso lá no passado, Ele é o nosso Salvador, mas agora é você e a vida. Um abraço, né? Mas isso não é cristianismo. A fé cristã é um convite a todo tempo, a gente encarar a vida com seus desafios, com seus dissabores, com seu diagnóstico sombrio, mas dizer: eu confio no Senhor. É dizer: eu trabalho pela edificação da casa, mas eu trabalho e eu confio no Senhor. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu queria então nessa noite encorajar você com essa palavra final do apóstolo Pedro. E eu convido você para ler junto comigo também. Vamos ler juntos? Nos regenerou para a esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ele nos regenerou para uma esperança viva. Me ajuda, o que seria uma esperança morta, gente? Uma esperança morta, eu diria, é uma esperança limitada ao contingente temporal. Uma esperança de que amanhã tudo dê certo para mim. Eu consiga resolver aquele negócio amanhã mesmo, segunda-feira, ou terça, ou quarta, ou quinta, o mês que vem. É uma redução da perspectiva e dos horizontes. É a gente se relacionar com Deus e pensar assim: tomara a Deus que isso aconteça aqui para as coisas melhorarem para o meu lado, né? Para a minha família, para os meus amigos, para as pessoas que eu amo. E não há nada de errado nisso, amém? Então, acompanha, estou concluindo. Preste atenção, a Bíblia diz que nós devemos orar e pedir a Deus: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Porque todo o que pede, recebe, e quem busca, encontra. A Bíblia diz que se 2 de nós ou 3 nos reunirmos e concordarmos na terra acerca de alguma coisa e orarmos ao Senhor, Ele ouvirá. Ele diz que a gente pode pedir a Deus as coisas com a confiança de um filho que pede ao pai e é um pai perfeito. Jesus chega a ser duro com os pais. Ele diz: vocês, sendo maus, pais imperfeitos, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Seu filho pede pão, você não dá uma pedra. Ele pede uma coisa para comer, você não dá uma serpente para ele e assusta. E você é imperfeito e consegue cuidar bem dos seus filhos? Quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito, será sensível a gente aos nossos pedidos e necessidades. Mas achar que essa é a única razão do nosso relacionamento com Deus é reduzir Deus à esfera temporal. O que Pedro está dizendo é que nós temos uma esperança viva para além desse momento da nossa vida. Sabe o que ele está dizendo?
e que está dizendo para mim: Natan, você vai morrer. Ou você vai morrer em um acidente trágico, ou você vai morrer de velhice, ou você vai morrer de uma doença, ou você vai morrer em um acidente. Você vai morrer, Natan. Mas não tenha medo quando essa hora chegar. Porque você não vai morrer. Porque você já passou da morte para a vida. Natan, sabe aqueles sonhos que você tem? Sim, Senhor. E que você quer alcançar, e que você está se esmerando para desenvolver competências, inteligência, relacionamento, network, para ver se as coisas melhoram naqueles teus projetos. Sim, Senhor, eu sei. Mas se tudo der errado, fique bem, fique em paz. Não morra por causa dessas coisas terrenas. Sabe por quê, Natan? Porque eu preparei para você uma coisa que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano o que eu preparei para você. Olha aqui para mim, o melhor de Deus está por vir. E sabe qual é a boa notícia? O melhor de Deus não está por vir nesta terra. O melhor de Deus está por vir na eternidade. Tudo que a gente tem nessa terra, por mais extraordinário que a gente experimente, e é bom sonhar. Amém? Eu vou fechar, você vai entender por que é bom sonhar. Mas nada do que a gente sonha nessa terra pode se comparar com o que Deus já preparou para você. Então a ressurreição de Cristo quer dizer o seguinte para mim: eu tenho vida eterna em Cristo. Esse mundo vai passar. E eu vou continuar. E continuar em uma outra esfera, em uma outra dimensão, em uma outra experiência. E diz a Bíblia, em um novo céu e numa nova terra. Apocalipse capítulo 21, onde não há choro, nem pranto, nem dor, nem morte, não tem capela, não tem hospital. Everton, você vai ficar desempregado porque não tem intriga na justiça. Os professores vão ficar desempregados porque ninguém vai ensinar a ninguém, diz a Bíblia. Porque Deus estará lá presente, já revelado a todos nós. Sabe o que vai ter? Eu vou ficar desempregado como pastor. Porque a Bíblia diz que lá não tem nem prédio de igreja. Os pastores vão ficar dispensados. Porque o Senhor será tudo em todos. É algo que foge à compreensão, é matéria da fé, mas essa esperança viva. É uma esperança para além dessa vida, para além do momento, do cotidiano, do imediato. Me parece que as únicas coisas que vão sobreviver são os músicos. Porque a Bíblia fala de cantar, 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 mas assim, gente, com perdão de vocês músicos, vai ser muito melhor. Vocês não fiquem tristes, não, mas vai ser muito melhor. Gente, o que Deus preparou para mim e para você está além da nossa compreensão. Você entende isso, amém? A ressurreição traz para a gente essa perspectiva além do horizonte imediato da nossa vida. Isso deve impulsionar a gente. Mas a pergunta é, como é que eu faço então hoje, aqui agora, pastor? Enquanto a morte não chega. Não é? Paulo faz essa pergunta. Olha o que ele diz na carta aos Filipenses, e eu termino com essa expressão bíblica, os músicos podem subir. Agora é de verdade, vou terminar mesmo. Podem subir aqui. Paulo fala, deixa eu abrir aqui, na carta aos Filipenses, capítulo 1. Ele dá um testemunho de si mesmo, capítulo 1, versículo 21. Eu queria que você acompanhasse essa leitura, escutasse com atenção, não está na projeção. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, no versículo 21, Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Como é que alguém diz isso? Porque ele não teme a morte. Por que ele não teme a morte? Porque ele é portador de uma esperança viva pela ressurreição de Jesus. Porque ele sabe que Jesus Cristo é o primeiro de muitos. Abriu a porta. E aí, essa foi a grande virada quando eles encontraram com Jesus. Eles perderam o medo da morte. Quem assistiu o filme que eu recomendei, Ressurreição, vê esse momento. O Império Romano pega as pessoas, começa a ameaçar, dizer, vocês têm que dizer onde está o corpo de Jesus. É uma ficção. Vocês têm que dizer onde está o corpo de Jesus. E a certa altura, uma autoridade romana disse para uma mulher, olha, você sabe que eu posso dar cabo de você. Ela dá risada. Ela disse, você não pode nada mais. Nada mais me atinge. Por isso Jesus diz, não tenha medo de quem pode ferir a carne. Se você vai escolher uma coisa para ter medo na vida, tenha medo de padecer no inferno.
Tenha medo daquele que pode parecer o corpo e a alma perecer no inferno. E ele está falando de quem? De Deus. Não é do diabo. O diabo não pode lançar ninguém no inferno. O juízo divino o fará como um senso de justiça divina, em quem rejeitou o convite gracioso do Evangelho, de quem optou pelo pecado, pela indiferença e pelo erro. E nessa minha fala não vai juízo contra ninguém. Ninguém deve ser juízo de ninguém, nem a igreja vai ser juízo de ninguém. Mas a verdade é que há um convite para que a gente se volte para o Evangelho. Paulo então diz isso. Para mim viver é Cristo. E morrer é lucro. E aí olha o que ele diz um pouco mais à frente. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado de dois lados. Desejo partir e estar com quem? Com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Deixa eu te explicar o que Paulo está dizendo. Tomado por essa compreensão da esperança viva, da ressurreição de Cristo, de que agora nada mais vai determinar a sorte dele, porque Jesus Cristo se tornou o seu Senhor e o seu Salvador. Ele diz, o que eu estou fazendo nessa terra? Eu quero ir embora. Ele começa a imaginar o que é estar nos céus. Ele começa a imaginar o que é estar com Cristo. Talvez diante da dor, e ele está preso. Ele pensa, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar, vai passar. Não vou me entregar ao desespero dessa dor, dessa prisão, vai passar. A minha sorte é até selada em Cristo Jesus. E ele começa a dizer, para mim morrer é lucro. Eu queria estar com Cristo, é muito melhor. Mas aí de repente ele dá uma parada, faz uma pausa. E ele olha como que, simbolicamente falando nessa carta, ele olha para os filipenses e diz, olha, mas é melhor que eu fique aqui um pouco mais mesmo, no corpo, nessa terra ainda um pouco mais, por causa do meu trabalho e por causa de vocês. Então a pergunta que eu faço é, bom, enquanto Cristo não me chama a presença dele, nem a mim, nem a você, e a gente luta com as nossas esperanças terrenas, qual o sentido da ressurreição para nós? A vida eterna está garantida, mas eu ainda estou aqui. Você está aqui ainda? O depoimento de Paulo é esse. Faça o trabalho de viver uma vida para a glória de Deus. O que significa isso? Significa assim, que agora o meu dinheiro deve refletir a glória de Deus no uso que eu faço dele. Que agora os meus projetos pessoais, a minha profissão, o meu trabalho, as coisas que eu faço, não são apenas para pagar as contas, bancar as férias e viajar, realizar alguns sonhos de consumo. Agora o meu trabalho é uma forma de servir, de abençoar pessoas. Então, o professor já não dá mais aula por causa do salário, ele dá aula porque ele está cessando um serviço. O advogado, o médico, o vendedor, o que cuida da faxina, da diarista, da limpeza, seja o que for, da venda. A gente começa a entender que a nossa vida agora é de passagem aqui. E enquanto nós estamos passando aqui, a gente vai dar o nosso melhor para testemunho e louvor e glória do nome de Jesus. Amém? Tudo isso muda. Eu vou criar meus filhos para a glória de Deus. Eu vou tentar fazer com que o meu casamento seja o melhor possível para um testemunho da glória de Deus. Eu vou me relacionar com as pessoas da melhor forma possível, não por causa delas, se elas merecem ou não merecem, porque se a gente julgar os nossos relacionamentos pelo mérito, nós estamos perdidos, ninguém merece coisa nenhuma. Mas a gente começa a aprender a tratar as pessoas com honra, com respeito, com dignidade, com bom trato. Não é porque elas merecem ou deixam de merecer, mas porque isso glorifica a Deus, e é isso que o Senhor nos ensina. Entende? Há uma mudança. A ressurreição traz uma perspectiva de missão, porque agora a minha casa não é mais esse lugar, eu não vivo mais aqui, estou seguro do amor de Deus, e agora eu já não penso nas coisas da terra, mas penso nas coisas do céu. Eu já não junto mais tesouro na terra, eu junto tesouro nos céus. Agora eu sou peregrino e forasteiro, sou concidadão dos santos, sou membro da família de Deus. Estou aqui de passagem. Amém? O que a gente faz? A gente trabalha, sonha, faz tudo isso, sem se pegar essas coisas, e vai convertendo essas coisas em meio de dar testemunho da ressurreição de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E é dessa forma que eu quero terminar essa palavra dizendo para você. A ressurreição é
é um fato histórico que está no centro da fé cristã. É a garantia de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele pode ser confiável. É a certeza de que eu e você não estamos limitados por essa vida, por esta morte. É uma inspiração para a gente orar. Por quê? Porque Deus faz milagres. Amém? Porque o impossível pode acontecer, o improvável pode acontecer como fruto da graça de Deus em resposta aos nossos joelhos dobrados em oração. O milagre pode surgir, uma virada pode acontecer. Mas não apenas isso. Agora também a nossa vida é uma espécie de meio para Deus abençoar outras vidas. O amor de Deus é derramado em nossa vida, deve transbordar em nossas vidas e abençoar a vida de outras pessoas. Qual é o significado da ressurreição para você? Espero que seja disso para mais. Amém? Vamos cantar essa canção? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me contar. Não posso comprar, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as
muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus. Oh, que deixa as nuvens mais nove só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim te entregou. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Vamos ficar de pé. Quero orar com você. Um dia alguém resumiu numa frase, duas atitudes possíveis com as quais nós nos apresentamos de um ato de culto e adoração como dessa noite, como dos domingos. Em uma frase, ele disse que alguns de nós vêm à igreja no domingo para conversar sobre Deus, para conversar entre si sobre a fé nele e para conversar sobre o que significa viver de acordo com a vontade dele. Mas tem um outro grupo que vem à igreja no domingo para conversar com Deus, para com Deus conversar sobre a vontade dele, para com Deus falar da sua vida com ele, para consultar a Deus sobre a vontade dele. Como é que você veio aqui? Eu não sei. Se você veio conversar sobre Deus ou se você veio trazendo uma profunda convicção de que o Senhor está nesse lugar e que você pode orar porque Ele ouve a sua oração. Eu quero orar com você, mas eu queria sugerir que você tivesse, enquanto os instrumentos tocam, pelo menos 1 minutinho ou 2 de oração. Eu não sei qual é o seu medo, se você tem, a sua dúvida, se você tem, a sua timidez, se você tem. Eu não sei qual é a falta de perspectiva de um projeto, se você tem, um sonho que não se realizou ainda, e você se pergunta por que não, Deus, por que não? Eu não sei o quanto você tem vivido uma vida em que toda a sua vida está convertida, ou pelo menos você está trabalhando para que ela seja convertida para essa missão de Deus, de dar testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e promover o seu reino. Eu não sei nada sobre você, mas uma coisa eu sei que nessa noite eu quero afirmar isso: Jesus Cristo ressuscitou. E aí você podemos crer em uma intervenção extraordinária de Deus na nossa vida por causa disso. Jesus Cristo ressuscitou, isso significa que eu e você temos o convite para uma vida eterna com Ele, e de que a vida que você vive neste mundo não é toda a realidade. Jesus Cristo ressuscitou, já não há mais razão para temer os homens, nem temer a morte, porque a vida de Cristo habita em você. Diz Paulo aos Colossenses, a vida está escondida com Cristo em Deus. Não sei se você traz uma dor, uma tristeza, um peso, alguma coisa que é como um desconforto, um espinho no pé, um lamento de alguma coisa que não está bem. Eu queria convidar você para conversar com Deus. Feche os olhos durante 2 minutinhos e a gente vai terminar esse momento orando então. Vamos orar? Se não é por você, talvez por alguém. Se nessa noite não há nada em seu coração que justifique uma oração a Deus sobre sua vida, talvez haja a preocupação com a vida de alguém. Então convido você a orar por esse alguém.
Ok, vamos orar então, Senhor, mais uma vez. Senhor, nós colocamos juntos como tua igreja em oração, ó Deus, as nossas vidas. E eu quero, como ministro da tua palavra, interceder por cada um que está aqui nessa hora. Por aqueles que trazem em seus corações o medo do amanhã, o medo do futuro, o medo, Deus, de alguma ameaça quanto ao seu futuro, uma insegurança, talvez da saúde financeira, não sei, no relacionamento com alguém. Quero orar em nome de Jesus, interceder que a presença do teu Espírito e o poder da tua palavra, o Evangelho de Jesus, seja poderosamente manifesto, presente na vida desta pessoa, Senhor, de tal maneira que ela encare a sua semana de um modo diferente, de um modo mais corajoso, ousado, que haja um senso de segurança na sua caminhada, Senhor, ao longo dessa semana. Pai, talvez haja alguém aqui lutando com doença. Eu quero pedir a bênção da saúde sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Talvez alguns aqui procurando uma solução financeira por uma necessidade, ó Deus, que tem. Eu quero pedir em nome de Jesus a bênção da prosperidade da parte do Senhor para a vida dessa pessoa, para o teu louvor e para a tua glória. Talvez haja alguém aqui nessa noite, ó Deus, procurando solução para um relacionamento difícil, truncado, embaraçoso. Eu quero, em nome de Jesus, orar por essa pessoa e rogar a bênção do Senhor da sabedoria, da paciência, da graça amorosa, para que essa pessoa saiba lidar com esse relacionamento, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar por aqueles que porventura estejam aqui, ou mesmo não estando aqui, estão desanimados, entristecidos, abatidos, desestimulados, desmotivados com a vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, visita esses corações agora e que o poder da ressurreição se revele em seus corações, suas consciências sejam tocadas, sua alma seja sarada e eles possam acordar motivados, entusiasmados, cheios de vontade da vida do Senhor sobre eles, Deus. Pai, em nome de Jesus, sara o coração ferido, a alma aflita e desanimada, renova com ânimo, Senhor, em nome de Jesus. E eu peço em nome do Senhor Jesus, por fim, ó Deus, que todos nós possamos viver como o apóstolo Paulo, teus apóstolos e os discípulos viveram, à sombra da cruz, do perdão dos nossos pecados, da graça revelada, do amor do Senhor que se demonstrou na cruz, e viver, ó Deus, de um modo poderoso, a partir da ressurreição de Jesus. Com ousadia, coragem, exercendo autoridade e poder espiritual. Porque sabem que a sepultura está vazia, que Jesus Cristo ressuscitou. Ó Pai, visita nossos corações e há já essa renovação espiritual na nossa disposição de vivermos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, por todos nós. Amém. Amém. Uma boa semana. Deus te abençoe. Vá em paz.